Tá, tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão. Tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela está ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Eu acho até que a gente passou por alguns tópicos que eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouco mais. Pode falar, nós estamos aí para falar mesmo, né? Eu acho assim, uma coisa que causa confusão na cabeça das pessoas é a diferença entre essas religiões de origens africanas. Então, as pessoas têm um pouco de confusão entre as diferenças do candomblé e a Umbanda já, que são essas, acho que, mais mainstreams, assim, que estão em todo lugar hoje em dia. E a Quimbanda, como você já deu uma breve explicação, ela já vai para um lado um pouco mais, eu vou usar esse termo sombrio, Sim. Em comparação ao que a gente tem aqui, né? A gente tem uma tradição mais cristã no Brasil, claro. A Dona Neide ali, se ela ouve falar de Lúcifer, ela já acha que é o negócio do mal. Que é o capiroto. Então, eu vou usar o termo sombrio, mas eu acho legal você dar mais ou menos um panorama da origem dessas três e de algumas outras que você achei interessante citar e mostrar aonde que rola a bifurcação, aonde que cada uma vai para o seu caminho. Deixando bem claro, né, a gente aqui longe de querer ser o dono da verdade, né? O que a gente vai colocar é uma suposição baseada na nossa caminhada, entende? Então, o que acontece? Candomblé, né? A palavra candomblé, na verdade, ela diz respeito à festa. A tradução da palavra é a festa, é o xirê, é aquele encontro. Não sei se vocês já foram em algum candomblé. Não. Então, o que ocorre para público ver, na verdade, é a festa, onde se faz a louvação para o orixá. O orixá são os deuses, né, africanos, né, as forças da natureza, que seja, né, tal como Ogum, Oxum, Iemoja, né, o Batalá, o Oxalá, que seja, e etc. E ali é feito o rum do orixá, que o rum é a dança, através do enredo ali, da dança, cada orixá tem uma dança. Então ele tenta replicar, isso acontece em magia cerimonial também, entendeu? Mas ele tenta replicar na matéria as lendas sagradas do que aconteceu ali no espaço sagrado. Então, exemplo, tem a história, né, da Oxum, que ela passou por determinado local, isso e aquilo. Então, na dança, naquele enredo, no rum, ela se replica todo esse aparato, entendeu? E ali tem comidas, é uma festa festiva. Ali você não vai ver matança, você não vai ver sacrifício, não vai ver nada. É uma festa, literalmente. E no dia a dia, a pessoa procura o sacerdote responsável, ou a sacerdotisa, no caso, o babalorixá ou Yalorixá, para ser feito um jogo divinatório através do jogo de búzios, né? Ou o que a gente chama no tradicional africano o Erindilogum, ou Merindilogum, o jogo dos 16, né? E aí aquele sacerdote ele vai apurar o que os orixás estão falando ali, porque não é um culto de transe. Ele não vai receber o que é o certo, né? Ele não vai receber, né, uma entidade para falar que você precisa dar uma obrigação para determinado orixá, entende? É o búzio que vai falar. E aí essa pessoa marca a obrigação num dia paralelo, faz as coisas ali, e enfim, o candomblé tem a sua hierarquia iniciática, né? Mas, digamos assim, o candomblé não é religião africana. Muito se tem essa confusão. Ele é uma região afro-brasileira, ponto. Ele é uma religião que nasceu aqui em solo brasileiro. Não existe candomblé na África. É muito importante se ressaltar isso. O que existe lá é Ixexelabá, ou seja, a tradução da palavra é culto aborígene, né? Culto tradicional africano, aborígene. Ou Essim Ibilé Yorubá, culto tradicional Yorubá, culto aborígene, culto tradicional africano, certo? Né? Então o que acontece? Né? Uma breve explanação, essa é uma história que a gente ouve falar muito e é basicamente o que aconteceu, né? Perante o que a gente vê em meios de história. Houve a escravidão no Brasil, né? E os escravos que vieram sendo aportados para cá, muitos, né, tinham vários tipos de fé. Então, vieram para cá pessoas que eram iniciados.
escravizados, mas que foram iniciados nesses cultos de orixá. Só que lá na África o negócio é segmentado. Por quê? Você pega o estado de Oxum, né? Tem lá o estado mesmo de Oxum, que leva o nome dessa deidade. Lá passa o rio Oxum, tem um rio dessa deidade lá, tá entendendo? Tem a cidade de Oxobô, que é uma cidade dentro, né? Lá tem um culto muito forte de Oxum. Tem outras deidades? Tem, mas basicamente de Oxum. O pessoal lá cultua mais ela mesmo. Então, exemplo, que saiu gente escravizada ali de lá. Aí tem uma outra pessoa que saiu do reino de Oió, entendeu? Oió se cultou muito mais outro tipo de deidade, que é Xangô, Oiá, né? Aganju, outros tipos de orixás, entende? E esse pessoal também foi escravizado, cara, todo mundo foi socado dentro da senzala, né, cara? Né? Aquela história horrível que aconteceu aí da escravidão. E aí, pô, passa-se o tempo, os caras sabem que não vão conseguir voltar para a terra-mãe, sabem que não vão ter, né, a família por perto. O que restou para esse ser humano? A fé dele, cara, entende? Tentar recuperar um pouco a esperança de vida. E aí eles começam a se conversar, falar, pô, eu fui iniciado lá, mas na minha coisa a gente fazia desse jeito. E você desse jeito. Cara, o candomblé começou assim. Até isso ser instituído e virar uma religião à potência que é hoje, óbvio, hoje houve anos de fundamentação. Houve também intercâmbio depois de anos daqui do Brasil, os sacerdotes irem para a África buscar fundamento. E pasme, né? Encontrar coisa lá que não existe aqui e coisa que é feita aqui que não existe lá. Que isso doa quem doer. Tem muita invenção que foi feita aqui no Brasil que não existia e não existe até hoje lá na África, né? Mas, enfim, faz parte do processo, certo? Como eu disse, é uma religião afro-brasileira. Então ela é uma religião fundada aqui no Brasil, mas que faz menção aos cultos ancestrais africanos, né? Então, o candomblé, né, ele é um resgate, entendeu? Cultural, religioso, espiritual, desses cultos de diáspora africana, entende? Né? Dentro do povo Yorubá, o povo Banto e etc, entendeu? Então, você pega, por exemplo, existe candomblé de nação Queto, que tem esse enfoque mais no culto dos orixás, que é o povo Yorubá. Existe candomblé de nação Angola, que é onde eu te disse, tem essa parte mais voltada para o povo Banto, que é a África do Sul. Existe candomblé de nação Jeje, Jeje Marim, que aí vai pegar o culto aos Voduns, que Vodun é outro culto, é outra região da África, e são outras deidades também, você está entendendo? Então os Vodun, Voduno, que seja, são tidos também como forças da natureza e orixás, mas são outras deidades. Não é a mesma coisa que orixá, não é a mesma coisa que inquice, não é a mesma coisa que entidade, tá entendendo? Então, olha a panela cultural, o caldeirão que virou aqui a questão do Brasil. Candomblé é isso, entendeu? Então você tem nações, né? Você tem essa diferença. Ponto. Então o candomblé, para que a pessoa busca, na verdade? Cara, busca para se conhecer, autoconhecimento, para alinhar o seu destino, para resolver algum problema de doença, de falta de sorte, de amor, que seja. É uma religião de apoio, de ajuda. Entendeu? Isso é uma coisa, fato para se colocar, né? O candomblé, como é mesmo, né? Hoje, óbvio, tem casas que são mistas. Ou seja, o cara tem um candomblé, mas ele faz toque com entidade. O que é toque? É fazer a tal da gira, trazer as entidades, seja caboclo, né? Espíritos, né, de caboclo, o Exu e tal. Porque isso até é uma forma até de angariar fundos, né? Monetário, trazer cliente, mostrar a casa para as pessoas, entende? Porque, de fato, mesmo o candomblé ele deveria sobreviver a partir das obrigações do búzio e acabou. O sacerdote ele não dá transe, entende? Uhum. Isso é até um ponto meio complicado de se falar, porque tem rama, tem pessoa que fala que sacerdote não pode dar transe, sacerdote de orixá, não pode perder a consciência, entendeu? Né? Então, isso é um lado.